Olha, esse é o caso que eu vou trazer para você agora. Põe para mim a imagem no telão aqui já, viu, Cris? Faz favor. De um caso, no mínimo, revoltante. A gente entende que há um decreto numa cidade aqui do nosso interior que proíbe a abertura do comércio. A cidade que eu estou falando é Maringá. Mas daí a você tratar um trabalhador de um pequeno comércio, de um lava-jato, que quer só se sustentar dessa forma, com esse abuso total de poder, com esse excesso, a ponto de desmaiar esse homem na rua, aí não. Aí não. Tudo bem que ele estava trabalhando num período que não era, mas aí é o pequeno comerciante já desesperado. Nessa hora o olhar tem que ser social, a abordagem tem que ser outra, e não na pancada, na porrada, desmaiando esse homem no meio da rua. A gente conversou com ele. Balance. A confusão começou por volta das 13h30 da tarde, quando os fiscais da prefeitura foram apurar a denúncia de que um lava-jato na Avenida Pedro Táxi, no Jardim Alvorada, estaria funcionando normalmente, contrariando o decreto municipal de permanecer com as portas fechadas. A câmera de monitoramento interna do estabelecimento mostra o momento em que os fiscais entram no lava-jato. Em seguida, eles autuaram o empresário Adriano Rosa dos Reis, de 36 anos. Ele não concordou com a multa e discutiu com os fiscais. Segundo o empresário, o lava-jato estava fechado para os clientes e o portão estava parcialmente aberto porque ele e a família moram nos fundos do estabelecimento. A esposa, então, chamou a polícia para resolver o problema. Adriano tentou impedir que os fiscais fossem embora antes da chegada da PM. A Guarda Municipal saiu em defesa dos fiscais. E a confusão ficou cada vez maior. Solta o cara aí, ô seu louco! Já tem um monte de cara segurando aí, ô seu lerdo! Solta o cara! O cara quer trabalhar! Vai, senhor, vai. Ô, os caras de trás tem liga lá pra vocês. Ô, o cara tá ficando roxo, rapaz! Solta o cara, rapaz! Chega aqui, ó, desmaiaram o rapaz. Desmaiaram o rapaz. Reinaldo, amigo do empresário, estava no local. Acompanhou e gravou toda a abordagem. Para ele, houve abuso por parte dos guardas. Esses guardas municipais, infelizmente, estavam despreparados, né? Desde o momento em que chegaram ali, eu tentei, de várias formas, conversar com eles, argumentando, inclusive, a questão do lavador estar seco, né? E de que o que nós estávamos fazendo ali, e como foi informado, ele mora, inclusive, ali também, então o único acesso é aquele portão que também é o portão de acesso ao lava-jato, né? Mas, infelizmente, ignoraram isso, né? Não quiseram dialogar, né? Por algumas vezes houve aí a tentativa de, inclusive, contra mim também, né? De agressão, tentaram aí me provocar para que eu, de repente, investisse contra eles. Enquanto os guardas tentavam tirar Adriano da frente do carro da prefeitura e algemá-lo, o empresário desmaiou. Depois de 15 minutos, já acordado, o socorro chegou, mas ele recusou o atendimento. Depois da confusão, todos os envolvidos foram trazidos para a delegacia. Por cerca de 5 horas, o delegado ouviu os guardas municipais e também colheu o depoimento de Adriano, que agora vai responder por desacato à autoridade e por desobedecer o decreto municipal. O empresário ficou detido provisoriamente até que fosse paga a fiança estabelecida pelo delegado em um salário mínimo. Ainda durante o depoimento, Adriano passou mal e precisou ser socorrido pelo SAMU. Segundo a família, ele tem síndrome do pânico e teria entrado em crise quando soube do processo. Ele foi encaminhado ao hospital para receber atendimento mais adequado. Adriano também estava sendo responsabilizado por dano ao patrimônio, já que durante a confusão o carro da prefeitura ficou amassado. Mas o advogado do empresário informou que essa acusação foi retirada. Para o advogado, os guardas municipais se excederam na abordagem. Estava a residência dele e o único acesso que ele tem para entrar na residência é o mesmo portão que dá acesso ao lava-jato dele. Não estava trabalhando, ele sabe, tinha consciência que não podia trabalhar, chegaram a agredir, houve excesso. Inclusive, ele toma remédio contínuo, né? Está internado e realmente houve muita violência e uma agressão desnecessária. Em um áudio encaminhado para a nossa redação, o prefeito Ulisses Maia pede ao secretário de Segurança, Clodoaldo Rossi, que os guardas municipais envolvidos na abordagem sejam afastados das funções.
Rossi, não tem dúvida, eu quero os guardas afastados, eu quero todas as providências tomadas e a guarda recolhida. Recolhe a guarda, recolhe as viaturas até segunda ordem e os guardas envolvidos estão afastados. Vai ter direito de defesa, contraditório, vai ter, mas eu não compactuo com violência e não aceito o que eles fizeram. O secretário municipal de segurança esteve na delegacia, mas preferiu não gravar a entrevista. Não sei também se o prefeito joga depois esse áudio para jogar para a torcida, que estavam cumprindo um decreto dele. O decreto não prevê prisão, não prevê, mas multa de 150 a 300 reais. Isso prevê. Agora, isso aqui não é justo com um trabalhador, desculpa. Desculpa. E ninguém conseguiu provar que ele estava com o seu comércio funcionando. Ninguém conseguiu provar. Ah, ele chutou a viatura. Até tiraram isso. A viatura foi amassada, porque jogam ali em cima da viatura. Um homem desse tamanho, se você jogar numa viatura, é lógico que vai amassar. O desacato à autoridade não dá direito do abuso de autoridade do outro lado. Não dá. Mas não dá de maneira nenhuma. Desacatou, prende e leva embora. Agora, esse abuso aí, esse excesso, pelo amor de Deus. Não, né, gente? Não, né? Não estamos falando de bandido aqui, não. Estamos falando de um pai de família que já começa a se desesperar por tudo que está acontecendo. É por isso que nós temos que achar o ponto de equilíbrio entre tudo ficar fechado e começar a retomar a normalidade. Esse ponto de equilíbrio precisa ser encontrado. Olha lá o carro. Como é que não vai amassar? Olha o tamanho do homem, gente. E aí dizer que vai cobrar dele, quem jogou ele ali em cima foram os guardas, não foi ele que se jogou. Presta atenção, né? Presta atenção. Tem que cumprir o decreto? Tem que cumprir o decreto. A ordem, por enquanto, respeitando a ciência, é ficar em casa. Mas em algum momento nós vamos ter que achar um equilíbrio de tudo isso. Cometer esses abusos é que de maneira nenhuma pode acontecer, mas de maneira nenhuma mesmo.